Shalom, shalom, queridos amigos, queridos Haverim, Tovim, que brachá, que bênção. Mais uma live que temos a oportunidade de compartilhar com os nossos queridos amigos, com os nossos queridos irmãos. Um excelente dia de brachot, de bênção para todos. E nessa live de hoje, nós queremos compartilhar um assunto que é um tanto discutido, um tanto polêmico, né? Beruchim Abaim, sejam bem-vindos. O assunto é sobre a mulher de Jó, né? Aquele texto bem famoso que se encontra na Escritura, dentre os chamados livros poéticos, né? E que se registra ali uma palavra que ela vai dar a Jó no meio de uma grande aflição que ele está passando, e ela vai dizer para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E hoje nós temos muitas discussões acerca desse tema, porque na realidade no texto hebraico não está escrito literalmente dessa forma. Mas nós vamos ver aqui hoje, quero compartilhar com vocês, dentro da escritura hebraica e dentro da cultura judaica, tudo que envolve esse tema, né? Eu acredito que essa live de hoje vai enriquecer bastante o seu conhecimento dentro dos comentários, dentro daquilo que existe dentro da cultura judaica e o que também a história e o texto quer nos passar. É muito importante nós entendermos não só o sentido gramatical do texto, mas também o sentido cultural e o histórico, tá? Se a gente consegue harmonizar os três, nós temos ali uma resposta bem favorável, né? Uma resposta bem que vai preencher todas as expectativas. Se um desses três acaba falhando, no sentido histórico, o sentido cultural e o sentido gramatical, então nós vamos sempre ter dúvidas, nós vamos sempre ter, às vezes, até margem de interpretação dentro daquilo que está sendo proposto no texto bíblico, ok? O seu sentido profético, o seu sentido sociocultural. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos nos deparar sempre com esse quadro. E é muito importante o que nós vemos hoje, né? São várias pessoas que às vezes cometem os erros ou os excessos, né, em querer estabelecer traduções exatas quando ela desconsidera o sentido gramatical do texto, o sentido histórico e o sentido gramatical e cultural, né? Então, assim, esses três têm que caminhar junto. Sejam bem-vindos. Que brachá, que bênção. Peço a vocês que compartilhem, que possam estar sempre chamando e convidando outras pessoas para que também possam participar da nossa live, porque o nosso objetivo é que as pessoas tenham acesso à informação, né? Se nós alcançamos esse objetivo, para nós vai ser uma grande brachá, uma grande bênção, saber que nós estamos contribuindo para o crescimento cultural e também espiritual das pessoas, edificando a vida de cada um. Mas, como temos falado desde o princípio dessa live, o nosso tema é a mulher de Jó, né? Ela amaldiçoou ou ela abençoou a Deus? Então, é dentro desse contexto que eu quero caminhar com todos vocês. Beruchim Abaim, sejam bem-vindos, né? Estou aqui também buscando aqui esperar um pouquinho, porque as pessoas vão entrando e às vezes perde o princípio da nossa live, né? Os contextos espirituais do que se encontra na Bíblia hebraica. Eu digo a Bíblia hebraica porque, é claro, as traduções português, inglês, espanhol sempre terão as suas debilidades, né? Como sempre gosto de dizer, não muda em nada a mensagem da palavra do eterno Deus, mas sempre vai deixar para trás detalhes importantes que às vezes corroboram para um enriquecimento maior do entendimento, né? Muito bem, Ana Paula Argentino, né? Todos criticam a mulher de Jó, perder um filho já é horrível, perder 10 de uma vez é insano. Isso nós vamos comentar aqui, né? Que é justamente o que eu falei do contexto histórico, né? Aquilo que se passou realmente também na vida desse casal, né? Porque o foco da história acaba sendo Jó, claro, porque o princípio do livro vai abordar esse tema, né? Ou seja, há uma reunião espiritual nos ares
né, no campo espiritual, aonde o eterno Deus vai estar falando com Hassatan, mas a pessoa que está em xeque ali, que está no meio do foco do problema é Jó, né? Ele não vai falar da mulher nem dos filhos, então por isso se foca muito em Jó e se acaba esquecendo da mulher, que é a metade, né? É o outro 50% de Jó, né? E realmente ela fica para trás. Mas nós vamos falar isso aqui agora também. Nós vamos abordar esse é o sentido histórico de tudo que nós vamos falar aqui. Então vamos ao texto, né? Vamos a essa parte do texto bíblico. Eu estou aqui com a versão em hebraico do texto de Jó, Sefer Iov, né? O livro de Jó. No capítulo 2, no verso 9, você pode acompanhar, se você tiver uma versão em hebraico, tá? O verso 9 vai dizer para a gente assim: Vatomar lo isto, e disse-lhe sua esposa, sua mulher, Odecha machazik betumaterra, ou seja, você ainda fortalece, ou seja, sustenta, né? Você ainda reforça sua integridade, tua integridade, betumaterra, barer Elohim vamut. Então, ela utiliza um verbo, barer Elohim. A tradução para o português está amaldiçoe a Deus e morra, né? Porém, a palavra que se aplica aqui no hebraico não é amaldiçoe. Literalmente, tá? Literalmente, aqui está barer Elohim vamut, ou seja, abençoe a Deus e morra. Quais são as palavras que nós temos em hebraico para amaldiçoar? Nós temos o verbo lekalel e o laor, né? Do verbo lekalel nós temos a palavra kilalá, que é a maldição, e temos a palavra arurá, que também é a maldição. Por exemplo, quando nós vemos lá no Sefer Dvarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, né? O Perek Kaf Het, onde o Eterno fala das bênçãos e das maldições, né? Quando ele diz assim: maldito é todo aquele que entrar, todo aquele que não permanecer nas palavras deste livro, né? Desta lei. Então ele vai dizer maldito, toda vez que ele vai dizer maldito será o seu entrar, maldito será o sair, maldito será o fruto do seu ventre, ele vai dizer arur, arur, arur. E quando ele vai dizer bendito é todo aquele que permanece nas palavras desta lei, ele vai dizer barur, barur, barur. Ou seja, bendito é o que é o fruto do seu ventre, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Então essas duas palavras, nenhuma delas aparece no texto bíblico. A palavra que vai aparecer aqui é o verbo levarer, que é abençoar. Nesse caso aqui no imperativo, ele diz barer Elohim vamut, abençoe a Deus e morra, né? Agora, para a gente poder entender melhor esse versículo, nós vamos ter que ver o capítulo 1, verso 5, um pouquinho mais atrás. O que está no capítulo 1, verso 5? Jó, ele vai oferecer a Deus sacrifícios, ele vai orar pelos seus filhos, porque ele disse lá no verso, pode ser que eles tenham pecado contra Deus e amaldiçoado a Deus. Então, a palavra que ele usa lá também para amaldiçoarem, talvez tenham amaldiçoado a Deus, é também o verhu, ou seja, o verbo que ele usa também é levarer. Então, logo fica desta maneira, quero ler para vocês. Capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: Vaihi ki hikifu yemei amishte, vaishlach Iov, vaikadishem vehishkim baboker, veelita alot mispar kulam, que amar Iov, pois disse Iov, ulai hatu banai, talvez meus filhos pecaram, uverhu Elohim, e abençoaram a Deus, bilvavan, em seus corações. Também não está a palavra amaldiçoaram, está abençoaram. Ou seja, não aparece o verbo lekalel e nem o verbo laor também aqui no capítulo 1, verso 5, quando ele vai dizer, talvez os meus filhos pecaram
e abençoaram a Deus no seu coração. Não se encontra literalmente no texto hebraico a palavra amaldiçoar. Novamente, o verso anterior, né, eu estou falando do capítulo 1, verso 5, que ele se preocupa com seus filhos e por isso ele oferece sacrifício pelos seus filhos a Deus, pedindo a Deus, intercedendo pelos seus filhos. E logo depois, que nós vamos ver no capítulo 2, verso 9, que é o texto central aqui, o verso que nós utilizamos aqui, quando a sua mulher ela vai falar para ele: você ainda retém essa tua integridade, essa tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Aí quando ela vai falar amaldiçoa, ela não usa nem o lekalel e nem o laor, ela vai usar a palavra barer. Então ela diz: abençoe a Deus e morra. Bom, temos ainda outra passagem, né, outra referência dentro do Tanar, dentro da Bíblia, que vai utilizar essa mesma comparação e vai aplicar esse mesmo verbo também, e é traduzido para o português como amaldiçoar, né? Então vamos aqui no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 21, verso 10 e também o verso 13. Quando você abrir aí no capítulo 21 do primeiro livro dos reis, no verso 10, você vai ver que a história que está se passando ali é aquela famosa história do rei Acabe e Jezabel, né, que querem a vinha de Nabote. Para quem conhece a história, né, Acabe vai falar com Nabote e Nabote se recusa porque é uma herança familiar. Então quando Jezabel ela ouve isso, ela vai armar, né, contra Nabote uma acusação. E a acusação que ela traz, né, para Nabote, ela vai dizer que Nabote blasfemou contra Deus, né? Que Nabote ofendeu a Deus e ao rei. Ou seja, para trazer para Nabote uma infâmia e para que ela tenha o favor do povo e daqueles que estão ao redor deles. Então, assim, a palavra que vai ser utilizada no texto para dizer assim que Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei também é berarta, ou seja, porque você amaldiçoou a Deus, ele vai dizer berarta Elohim uvameler, e contra o rei. Então assim, também ali no texto do primeiro livro dos reis, no capítulo 21, verso 10 e o verso 13, vai dizer que ele abençoou ao invés de dizer amaldiçoou. Só que quando você olha e tenta ver isso dentro de um contexto, cada um desses versos que eu falei não faz muito sentido. A pessoa está aplicando ali maldição em um momento de descontentamento, né? De decepção. Então, assim, você retém a sua integridade, amaldiçoe e morra. Ou seja, abençoe, não faz muito sentido você colocar a palavra abençoar ali. Por essa razão, está aí as traduções para o português, inglês e espanhol como amaldiçoar. Mas vamos entender também o que se passa dentro da cultura, né? Nós estamos falando aqui da gramática. Eu quero trazer aqui agora para vocês, dentro da questão, estamos falando da questão cultural agora, né? Dentro da questão cultural, até nós temos uns registros históricos muito interessantes, que a Septuaginta, né, na introdução da Septuaginta, ela vai dizer que essa mulher é uma mulher árabe, né? Ou seja, como Jó, ele é da terra de Uts, né? Também um semita, mas ela seria uma mulher árabe. E no Islã, isso é interessante porque os muçulmanos dão um nome para ela, e o nome dela é Rahma em árabe, né? Rahma, né? Trazem a história e trazem um nome para ela. O que também, dentro da cultura judaica, dentro dos escritos rabínicos, da literatura judaica, também existe um nome para ela, que é Citis. Né? É comentado dentro da literatura, quando se está falando sobre o tema e a história de Jó, né? Dentro do Midrash, utiliza um nome para ela como Citis. E existe o livro apócrifo, que é o Testamento de Jó, no qual ali, fazendo menção à terra de Uz, né? De Uz, aonde eles viviam, põe o nome dela como Uzite. Agora, dentro dessa questão cultural, nós vamos ter uma nota da história rabínica muito interessante. Sim, Ana Paula, eles são contemporâneos de Avraham, ou seja, a história é um pouco paralela ao tempo de Avraham Avinu.
Também aqui o Natua Be'etz Hazait também diz que o livro de Jó foi um dos primeiros livros na ordem cronológica, sim, porque é um dos mais antigos, né? Muito bom. Bom, agora voltando aqui, no que estamos dizendo, nessa parte da parte cultural, eu quero trazer uma nota dentro de todo o arcabouço que existe da cultura judaica e da tradição judaica. É chamado aqui, nesse contexto, uma coisa que talvez muitos não conheçam, né? Outros talvez conheçam e tenham acesso, o que chamamos em hebraico de Tikkun Sofrim, que seria como a tradução para dizer correção dos escribas. Isso existe, isso acontece, tá? Textos antigos que tiveram uma certa correção rabínica. Muitas vezes os escribas viam que o texto precisava adicionar uma letra, porque a palavra poderia ser confundida com outra e numas posteriores traduções seria mal interpretado e mal traduzido. Então eles adicionaram letras e, em outras palavras, tiraram letras, tá? E o que se passa aqui é que a tradição também vai falar em relação à palavra em si. Vocês vão entender o sentido cultural aqui do povo de Israel no que diz respeito à escritura, aos pergaminhos, ok? Dentro dessa essa arte que existe dos sofrim, dos escribas, chamado Tikkun Sofrim, que é a correção do texto bíblico ou do texto da tradição, aonde os escribas vão se ver forçados a fazer algum tipo de alteração. Não com o sentido de mudar a história, não com o sentido de adulterar as informações, mas no sentido de ajustar a ideia. Então o que nós temos aqui é o fato de que duas opiniões ocorrem aqui, ok? Eu vou trazer as duas opiniões da tradição judaica. A primeira opinião é que aquele que escreveu o livro sabia realmente que o que estava lá era amaldiçoar e ele mudou para abençoar. Essa é a primeira opinião, tá? Aquele que escreveu o livro sabia da história, que quando a mulher de Jó, ela falou para amaldiçoar a Deus, ela realmente usou o verbo lekalel ou laor, mas na hora de escrever ele colocou o barer. E a segunda opinião é que ali os primeiros escritos realmente estavam lekalel, amaldiçoar, e o povo de Israel fez essa alteração ao longo do tempo. Agora a pergunta seria por quê? Né? Porque uma ou outra vai nos trazer a pergunta, por que fizeram esse tikkun, essa correção? Então assim, existe no pensamento judaico a seguinte questão, né? Ou seja, o fato de a palavra Elohim, Deus, né? A palavra que se refere ao Criador, está num texto, e a palavra anterior a ela vir qualquer expressão de maldição ou blasfêmia, existe uma dificuldade dentro do contexto tradicional de colocar a palavra amaldiçoar ou blasfemar perto da palavra de Deus. Ou seja, da palavra Deus, ou do nome do Eterno, Yod He Vav He, o tetragrama, ou da palavra Elohim, né? E também da palavra Adonai. Então assim, por essa dificuldade, eles mudaram para a palavra Barer. Por quê? Você, perto do nome de Deus, você não vai falar que o nome de Deus é maldito ou é blasfemo, né? Mas sim que é abençoado. E nesse caso, a tradição oral vai te dizer que ali não é abençoar, e sim amaldiçoar. Então, essas são as duas explicações que existem aí. Ou a pessoa que escreveu, ela sabia que era amaldiçoar e colocou propositalmente abençoar, ou escreveram os primeiros escritos como lekalel, amaldiçoar, e o próprio povo fez essa correção depois. Qual o objetivo da correção? Não permitir que a palavra Deus e a palavra maldição ou blasfêmia estejam juntas, para não ter essa questão de blasfemar Deus, amaldiçoar Deus uma perto da outra. Isso é a explicação da tradição. Agora eu quero caminhar com vocês no sentido
textual aqui, né? A história que está sendo passada para nós. Porque quando nós olhamos tanto no sentido hebraico do texto, né? Ou seja, o texto, a história sendo narrada em hebraico, quando ela vem para o português ou para o inglês ou espanhol, a história continua a mesma, ela não altera, não existe nenhuma alteração da história. Tá? E o que nós vemos aqui na história, que nós vamos começar a entrar aqui dentro do que nós já falamos aqui, né? O que a própria aqui, a Ana Paula também já comentou, é que nós estamos vendo um homem muito próspero, que tem uma família muito boa, muito bonita, são 10 filhos, bem casado, e de repente vem uma oposição espiritual contra ele, que ele não sabe de onde está vindo. Então assim, houve uma reunião espiritual, houve um conselho espiritual, onde houve uma permissão divina para que tocasse em tudo que ele tem, para que o eterno Deus provasse ao mundo espiritual que aquele homem Jó era um homem de verdade fiel e íntegro a Deus. E não era baseado no que ele tinha e nas suas possessões, na sua felicidade, não, era realmente Deus que tudo vê e tudo sonda e conhece o coração do homem, como é essa palavra para nós aqui também. Ele conhece o teu coração, conhece a tua alma, conhece o teu ser, ele sabe quem você é. Deus permitiu o Satan ir lá e tocar em tudo que ele tinha. E, ademais de ele tocar nas coisas materiais, ele tocou numa coisa que é muito importante para todos nós, os filhos, como já foi falado aqui. Realmente, perder um filho é perder uma parte sua. Que Deus nos livre, Hasve Halila, Hasve Shalom, só quem conhece essa dor que já passou por isso, que o eterno livre é cada um de nós disso. Mas, você imagina perder 10 de uma só vez. É perder 10 partes de você. É uma dor indescritível. Nós presenciamos nesse período de pandemia muitas pessoas perdendo filhos, as famílias inteiras morrendo. É uma dor muito grande. Pessoas que perderam várias pessoas da família de uma só vez, em questão de dias. Então, que o Eterno nos guarde disso, mas analisando a história, olha como Jó está triste, como Jó está sofrendo. Só Jó? E a esposa, e a mulher dele? Aonde está a mulher de Jó? Será que ela não sentiu nada? Será que ela não sofreu junto com ele? Porque parece que o sofrimento dela foi dobrado. Por quê? Ela, ou eu posso dizer que foi triplo, né? Ela também está perdendo, porque ela também tinha posses, ela tinha as coisas dela, ela também perdeu, ela perdeu os 10 filhos, e ela está vendo o marido dela numa grande aflição que ela não pode resolver. Então assim, é um tanto injusto classificar essa mulher como ímpia, uma mulher que não crê em Deus, que não teme a Deus, uma mulher que incentivou o marido dela a amaldiçoar a Deus e morrer. Se nós fazemos uma análise fria do texto, nós vamos seguir esse caminho, e esse caminho não é o caminho correto de interpretar essa história. A mulher de Jó, ela sofreu com ele, ela perdeu com ele, e o pior é que os dois ficam numa miséria tão grande, em que Jó, ele, além de perder tudo, ele fica cheio de chaga, porém a mulher não. Jó vai dizer num desabafo, que ele vai dizer assim, os meus amigos, os meus servos, que ele já não tem quase mais nada, fogem por causa do meu hálito, até a minha mulher não quer ficar perto de mim por causa do meu hálito. Tal era o estado de enfermidade, de abate físico e de saúde que Jó estava, que as pessoas, ele já estava fedendo, e não cheirava bem. Então assim, até mesmo a mulher, olhando para isso, você imagina o que ela sofreu, o que ela pensou. Então agora a gente volta para o capítulo 2, verso 9. Quando a gente vê, eu vou ler de novo aqui em hebraico e a gente vai traduzindo junto. Pensando nisso tudo que eu te falei, vai dizer, vai tomer lo isto, e disse-lhe sua esposa, sua mulher, Odeha machazik, ainda você sustenta, ou seja, permanece
betumaterra em tua sinceridade? Barech Elohim Vamut. Abençoe a Deus e morra. Então, vamos dizer assim, eu li para vocês a opinião rabínica, o Tikkun Sofrim, né? Para que a palavra de Deus não fique perto da palavra amaldiçoar. Porém, são discussões, existem discussões até hoje. Ninguém bate um martelo assim, 100% verdadeiro. Nós estamos olhando no texto, literalmente escrito Barer. No texto, literalmente está escrito abençoar. Não aparece a palavra lekalel, nem a palavra laor. Então, se nós analisarmos toda a história, se nós analisarmos todo o contexto, nós vamos perceber que não foi só Jó que passou por uma provação como essa. Analisando a história de Jó, Jó não blasfemou contra Deus. É claro que aqui a maneira como ele responde para ela faz muita gente pensar, né? Como uma louca, você está falando, mulher. Receberemos só o bem de Deus e não o mal? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome de Adonai. Então assim, como uma louca, claro, como é que você pode me aconselhar a reter minha sinceridade, a minha integridade, abençoar a Deus e morrer, desistir da minha vida? Não vou desistir da minha vida. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome, Baruch Shem Adonai. Então assim, claro, um grande ensinamento para nós, nos momentos de maior aflição, nos momentos de maior angústia, nós podemos nos exceder no nosso sentimento e nas nossas tomadas de decisões. A fim de parar o sofrimento de quem você ama, você pode de repente se exceder e dizer, pare com isso, vamos terminar com esse sofrimento agora. Desliga a máquina, ou qualquer outra coisa, né? Muitas vezes pessoas que estão ali num respirador, estão numa situação em coma, e alguém diz, desliga a máquina, já não tem mais chance. Mas a resposta final vem do Criador. A resposta final vem de Deus. Deus é o Senhor da vida. E Jó não desistiu da vida. No meio do caos, no meio da aflição, mesmo vendo a esposa trazer essa palavra para ele disse assim, olha, não seja louca. Nós vamos receber só bem de Deus e não o mal. Então assim, Deus me deu, Deus tirou. Ou seja, já não tinha nada. Eu vim para esse mundo nu. Então assim, nu, eu vou voltar. Então assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, se ele me deu, ele pode levar, bendito seja o nome de Deus. E Jó não blasfemou contra Deus. Agora vamos ver o resultado desta história que todos vocês já conhecem, claro. Passa a história de Jó, né, das tentações que sofreu ali. Vem os seus amigos, que a gente fala assim, aquele parecia mais amigo da onça do que amigo de Jó, porque acusaram Jó de pecado, né? Mas eu vou dizer para vocês, eram amigos. Bildade, Elifaz e Zofar eram amigos de Jó. Por quê? Porque vieram do Oriente para consolar o seu amigo. Mas por não entenderem como Deus trabalha e como o mundo espiritual trabalha, todo mundo ali está aprendendo. Todo mundo saiu ganhando nessa história, inclusive a gente, porque hoje a gente pode entender tudo. Mas eles que viveram a história, eles olharam para Jó, um grande amigo, próspero na miséria, sem os filhos. Não é possível, Jó, você deve ter errado em alguma coisa, você deve ter pecado contra Deus, para esse mal todo vir em cima de você de uma só vez. Quantas vezes nós não pensamos assim? Diga para mim, você que está aqui comigo na live. Quantas vezes a gente não entende os problemas que vêm sobre a nossa vida? E você pensa, meu Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando ser fiel e essas desgraças acontecem, esses problemas acontecem. Por que só o ímpio prospera? Por que a coisa não acontece para mim? Pelo contrário, as coisas só estão dando para trás, só estão acontecendo errada. Quantas vezes a gente pensa, eu devo ter errado, eu devo estar em pecado, sei lá, Deus deve estar cobrando de mim. Mas essa não é a regra geral, Problema não significa que há pecado. Ah, sim, claro, existe consequências de pecado, isso existe. Mas essa não é a regra geral. O problema, a prova, a luta, o vento, a tribulação,
não significa que você está em pecado. E se realmente você tem consciência de dizer assim, meu Deus, eu estou buscando ser fiel, eu estou buscando caminhar, eu estou buscando fazer as coisas direitinho, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. É esse o momento que você deve parar para pensar o seguinte: existe um mundo espiritual que está em atividade. E Deus, que é sabedor, nós vamos lembrar das palavras agora da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas antes, com a tentação que ele permite o homem passar, ele dá também o escape, porque Deus não vai permitir nenhuma provação que você não possa suportar. Jó passou por tudo aquilo porque Deus viu que ele podia suportar e manter a sua integridade. Então, quando você estiver numa grande aflição, Fernanda diz aqui, Jó nos ensinou a adorar a Deus independente das bênçãos ou momentos difíceis. Verdade. Quando você estiver numa grande aflição, entenda, você está passando por ela porque Deus sabe que você pode vencer ela. Se você se mostrar fraco no dia da adversidade, o que é que está escrito? Tua força será pequena. Não se mostre fraco. Entenda que se você está passando pela prova, pela tribulação, Deus sabe que você pode suportar. Então se fortaleça. Fortaleça o teu coração, como está escrito. Hazak ve'ametz libecha. Anima-te, fortaleça o teu coração. Kaveh el Adonai. Espera em Adonai. Jó esperou. Jó questionou. Questionar não é pecado. Você pode chegar para Hashem e dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo. Isso não é pecado. Você não pode blasfemar, dizer, tá vendo, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso, como se Deus fosse injusto, né? Ou como se ele fosse nosso servo para fazer, nos atender na hora que a gente precisa, na hora que a gente quer. Isso é um erro. Mas você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu estou buscando, Senhor, eu estou orando, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, fala comigo, por favor. Isso não é errado. E Jó fez isso. Jó questionou, Jó orou e indagou a Deus, Senhor, me explica. E Deus veio a ele, como está escrito no livro, em um redemoinho e falou com ele. E Deus disse, onde você estava quando eu criei o mundo? Deus mostrou para ele algo maravilhoso dentro do poder criativo, dentro do domínio de Deus em todas as coisas, maravilhoso, que Jó chegou no final a dizer, eu te conhecia só de ouvir falar. E grande sabedoria de Jó, que Jó já tinha de Deus. Agora os meus olhos te veem. Agora eu posso ver quem é Deus, como Deus age e como Deus trabalha. E lembre-se, Jó aprendeu a ver, não só por conhecimento, não só por ouvir falar, mas agora ele vê a manifestação da obra de Deus, mesmo estando ainda na miséria que ele estava. Baruch Hashem. Perfeitamente. Depois do caos ele viu Deus face a face. Então assim, é a mesma coisa para todos nós. Você não pode desistir, você não pode se desanimar. Ok, o desânimo pode até vir, mas você não pode ceder, porque nosso Deus está sentado no seu trono e nada ocorre sem ele saber, sem ele permitir. E se ele permitiu, é porque você pode suportar, porque ele te conhece. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu. Não é? Coisa boa. Baruch Hashem. Então, é dessa maneira que a gente precisa caminhar. Como é que vai terminando a história? Vamos terminando a história de Jó. Depois que Hashem, que Deus fala para Jó, Deus vai falar com os amigos de Jó. E vai dizer assim, olha, vocês falaram mal ao meu servo. Vocês falaram do que vocês não sabiam. Agora vocês vão lá e vai pedir ele para orar. E está escrito que Deus, Elohim, Hashem, Akadosh Baruch Hu, santo bendito seja, mudou